Olá, boa noite. Sou uma filha amada do Pai, vencendo a orfandade, a rejeição, o orgulho, a autossuficiência, o julgamento, entre outros. Eu sou a Cida. Fui desafiada a escrever o meu testemunho. Na verdade, me considero melhor falando do que escrevendo, tenho muita dificuldade. Confesso que sempre quis ler o meu testemunho aqui, mas o desafio de escrevê-lo foi muito grande. Pois bem, sou a primogênita da minha família, tenho mais 2 irmãs e um único irmão. Tenho 38 anos, sou esposa do Ronaldo, há 18 anos, sou mãe do Ronaldo Henrique, de 16 anos, e do Gustavo Henrique, de 14 anos. Eu cresci em um lar cristão. Meus pais se converteram, eu tinha apenas 9 meses de vida, quebrando um ciclo de uma família tradicionalmente católica. Meu pai foi muito corajoso, decidido e enfrentou a família toda por Jesus. No entanto, aos poucos, através das orações do meu pai, Jesus foi entrando e hoje todos os meus tios paternos são cristãos e amam Jesus. A coisa mais linda foi a conversão da minha vovó, que se rendeu a Jesus próximo dos seus 60 anos. Minha tia contou que a vovó estava muito doente e com uma dor terrível no estômago. Foi visitar a igreja dos crentes, como ela dizia. Aceitou Jesus quando ouviu a mensagem sobre a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5:25. Foi curada e salva naquele dia. Ela teve tempo suficiente de nos deixar um legado de força, de fé, amor ao próximo, de simplicidade e de não desistir nunca. Ela foi morar com Jesus fazem 5 anos, aos 82 anos. Que saudade! Por ser a primeira filha, sempre senti sobre mim um peso enorme, uma responsabilidade sobre tudo. Os serviços da casa, o cuidado com os meus irmãos. Meus pais sempre diziam que eu tinha que ser exemplo para os meus irmãos. Isso foi criando em mim uma revolta e eu não dava conta de lidar. Não tinha ninguém para me abrir, não tinha tempo de brincar, devido às obrigações, como a minha mãe dizia. Eu tinha apenas 9 anos de idade e tinha toda essa responsabilidade. Nesse período, durante boa parte da minha infância, morávamos no Paraguai. Meu avô tinha uma fazenda onde moravam meus pais e os meus tios. Todos trabalhavam e sobreviviam da vida no campo, com muitas dificuldades. Porém, não faltava comida, pois a terra era boa e tudo o que a gente comia vinha da colheita da lavoura. No entanto, as dificuldades financeiras fizeram com que vendessem as terras após o falecimento do meu avô. Então, dividiram a herança. Com a parte que recebeu, meu pai retornou para o Brasil e comprou uma casa aqui em Cascavel. Logo fomos nos adaptando. Fomos para a escola pela primeira vez, meus irmãos e eu. Eu já tinha 10 anos quando iniciei a primeira série. As demais crianças tinham apenas 7. Graças a Deus, eu sempre fui muito pequena, de estatura, então ninguém percebia que eu era mais velha. Mas eu me sentia diferente, como se eu estivesse no lugar errado. As outras crianças tiravam sarro de mim. Se fosse hoje, seria bullying a palavra. Por causa que eu era a única, que não cortava os cabelos nunca, e usava sempre uma saia comprida. Mesmo no inverno terrível e rigoroso de Cascavel, eu nunca usava uma calça comprida. Eu não conseguia explicar que era por causa da minha religião. Assim fui crescendo. Não demorou muito chegar à adolescência. As coisas na escola pioravam. Eu tinha dificuldade de aprendizado, meus amigos eram os da igreja, pois os demais sempre me excluíam. Eu cresci na igreja, amava Jesus, mas morria de medo de perder a minha salvação e de ir para o inferno. Meu pai era extremamente rígido com a nossa educação, mas principalmente com as questões da igreja. Sempre dizia que éramos santos e diferentes do mundo, portanto não podia nos misturar. Nunca tivemos TV em casa e não podíamos de forma alguma ter amigos mundanos.
Obrigatoriamente, frequentávamos os cultos terça-feira à noite, quinta-feira à noite, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Essa rotina foi criando em mim algo que aprendi recentemente: religiosidade. Por conta da rigidez dos meus pais, eu sempre queria ser a filha boazinha. Então, eu criei uma espécie de personagem. Tudo o que eu fazia era escondido. Eu mentia sobre tudo, na minha mente tudo era possível, e ninguém nunca saberia mesmo. Eu me batizei aos 14 anos para agradar o meu pai. Tanto que o dia do meu batismo desapareceu da minha mente. Eu já tentei várias vezes me lembrar e não consigo. Chegou a fase de me apaixonar, de namorar, mas meu pai jamais iria permitir. Então eu namorava escondido. Os meninos da igreja, os de fora da igreja, os jovens e adolescentes da minha época eram vigiados pelos líderes, a ponto de eles irem à noite no final das aulas para ver se estávamos namorando. Meu pai era um desses líderes e aparecia do nada para cuidar de mim e dos outros. Quando alguém era visto, era posto em disciplina na igreja, era exposto e todos ficavam sabendo. Eu morria de medo disso, da vergonha dessa situação e principalmente de envergonhar o meu pai. No final de 1999, meu pai ficou desempregado. Só ele trabalhava para manter a família. Então precisamos nos mudar para outra cidade e depois para outro estado, onde eles moram até hoje. Deixamos para trás a nossa história, nossos amigos, foram tempos muito difíceis. Nesse período, todos nos afastamos da igreja. E eu gostei muito disso, porque tinha uma liberdade, não me sentia culpada em praticar as minhas falhas de caráter, a mentira, a manipulação, e foi nessa época que complicou ainda mais a minha compulsão em pornografia, que eu havia começado no início da minha adolescência. Pouco antes de completar 18 anos, eu retornei para Cascavel. Passei por uma grande decepção amorosa, que me deixou marcas profundas. Tempos depois, conheci o Ronaldo, e eu já havia me reconciliado com Cristo e frequentávamos a mesma igreja. Namoramos 8 meses e nos casamos. O início do nosso casamento foi extremamente difícil. Brigávamos muito. Menos de 2 anos de casado, nasceu nosso primeiro filho, um sonho realizado. Porém, logo em seguida, eu engravidei novamente. Fiquei desesperada. Agora, eram 2 bebês de fralda. Nossos conflitos não pararam após o nascimento dos meninos. As discussões, agressões verbais eram frequentes. Na maioria das vezes, resolvíamos sozinhos nossos problemas. Contávamos apenas com uma mãe de coração que tenho e que nos aconselhou algumas vezes. No mais, a gente se resolvia. Ficávamos dias sem se falar, até a raiva passar. Éramos frequentadores de igreja. Participávamos dos cultos, dos congressos. Eu servia a Deus nos ministérios, principalmente no ministério infantil. Trabalhar com as crianças era uma alegria para mim. Tudo permanecia igual, entre lutas e vitórias, algumas mais difíceis, outras nem tanto. Em 2016, fomos convidados por um casal de amigos a participar de um encontro de casais aqui na NIB. Foi maravilhoso. Ronaldo e eu ficamos encantados. Jamais havíamos visto tanta organização, alegria e amor em um ambiente de igreja. Naquela noite, aprendemos tanto sobre os princípios de Deus para o nosso casamento que ficamos maravilhados. Falamos sobre isso por dias. Fiquei curiosa, então, para conhecer essa igreja. Queria saber se era só no evento ou se era assim o tempo todo. Então, vim num domingo no culto. Já me senti tão à vontade que eu nunca mais queria ir embora. Ronaldo foi mais resistente, demorou para vir. Eu tinha um compromisso no ministério da minha igreja, que frequentava, então, quando encerrou os ministérios do ano de 2016, conversei com meu pastor e comuniquei que estávamos indo servir a Deus na nova igreja batista. E foi uma decisão em família. Ronaldo, eu e os meninos viemos com muita alegria.
Gustavo foi para a Nova Kids, Ronaldo Henrique para o Teens, Ronaldo e eu fomos inseridos em um GA. Desde então, fui crescendo na palavra, em conhecimento, fiz o curso 1 com Deus, quanto aprendizado. Em 2019, fui convidada por uma amiga a fazer o Celebrando Restauração. Eu aceitei só para ver como era. Afinal, estava tudo bem, não havia nada para consertar em mim. Pensa na ilusão. Desde o primeiro encontro no grupo de passos, fui confrontada. Cheguei a pensar em desistir, porque tudo que estava na apostila era eu. Tudo eu precisava melhorar. Tomei a decisão de não desistir e de ir até o fim. Hoje eu entendo que foi a melhor decisão, não desistir. Através do CR, entendi toda a minha história. Abri o meu coração, aprendi a me perdoar, a perdoar as outras pessoas, aprendi e não tenho medo e nem vergonha de confessar pecados, admiti as minhas falhas, fiz as reparações que poderiam ser feitas. Deus me deu de presente uma conselheira maravilhosa que foi usada por Deus no meu processo de cura e no meu inventário. Gratidão pela sua vida, Marivada, eu te amo. Descobri que a maior parte dos problemas que passei em meu casamento foi minha culpa. Mentiras, autossuficiência, arrogância, impaciência, amargura. Não honrava o meu esposo. Tudo tinha que ser do meu jeito. Hoje, não sou uma esposa e nem uma mãe perfeita, mas com certeza sou muito melhor. Entendo que estou no processo. Por conta de todo esse histórico, eu nunca me senti filha amada dos meus pais. Então, por consequência, também não me sentia filha amada de Deus. Carregava uma culpa terrível. Tudo isso foi página virada através do Celebrando Restauração. E agora, com 30 semanas, estou no processo de cura, vivendo um dia de cada vez. Celebro todos os dias as minhas vitórias. E estou convencida de que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Filipenses 1, 9. Como é libertador saber que a minha orfandade é vencida pela paternidade de Deus. É incrível saber que mesmo com as minhas falhas, as minhas limitações, Ele não me julga, Ele me ama. E eu sou uma filha muito amada do Pai. Obrigada pelo silêncio.